Bom, dando seguimento à nossa série de estudos sobre a oração que o Senhor nos ensinou, hoje chegamos na quinta petição e vamos orar para começar esse estudo hoje. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos aqui na Tua casa, aprendendo mais de Ti. Que o Senhor possa agir de misericórdia e graça com nós hoje, nessa manhã, e que saiamos daqui, Senhor, abençoados e alimentados pela Tua Palavra através desse estudo. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma breve revisão, nós já temos estudado há algum tempo já a oração que o Senhor nos ensinou, e num primeiro momento tivemos uma aula introdutória, com o nosso pastor Ageu, que nos falou sobre como não orar, usos indevidos da oração do Pai Nosso, aplicações que nós temos um tanto quanto equivocadas, times de futebol no vestiário para entrar em campo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e aquela coisa toda assim muito religiosa e pouco sincera, muitas vezes, Nós aprendemos a estrutura da oração, que é uma oração composta de um prefácio e seguida por algumas petições, sendo as 3 primeiras petições verticais e as 3 petições seguintes num campo horizontal de relações pessoais, e a oração terminada com um propósito final, que é o fechamento dela. Bom, o prefácio nós já aprendemos, já que nós tratamos de qual é o nosso vocativo, a quem nós nos dirigimos, Nos dirigimos ao nosso Pai, ao Pai que é nosso, trazendo uma ideia de comunidade nessa oração, que está no céu. Então Ele não está aqui com a gente, Ele não está nesse aqui, Ele está em uma outra esfera, é o nosso Deus Criador. Nós cantamos hoje, o nosso Deus soberano, o Criador dos céus e da terra. Na primeira petição nós aprendemos aqui que o Teu nome é santo e nós clamamos que Ele seja santificado a todo instante. Aprendemos depois que nós devemos pedir pelo Teu reino, e aprendemos nessa aula o que é o reino, o que é um rei, e tudo que isso traz e congrega. A seguir, que seja feita a vontade de Deus. E na semana passada, que nós devemos pedir pelo pão nosso de cada dia, entrando já no segundo bloco de petições, as petições no campo horizontal, até que chegamos hoje à quinta petição: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bom, um breve roteiro da aula, o que vamos tratar hoje. Nós vamos dividir essa aula em 3 blocos bem distintos. Num primeiro momento, nós vamos falar da importância e as implicações da nossa confissão de pecados a Deus, que seria a primeira metade da sentença, Perdoe as nossas dívidas. Num segundo momento, nós vamos falar do imperativo que nós temos de perdoarmos ao próximo, perdoarmos aos que nos têm ofendido. E, nesse contexto, como essas duas coisas estão conectadas, como que nós temos essa coesão entre essas duas sentenças, Como que elas conversam entre si. Bom, 2 dos maiores clássicos da literatura francesa trazem ideias muito distintas sobre o perdão. Num primeiro campo, nós temos Os Miseráveis, de Victor Hugo. Acredito que muitos aqui já devem ter lido a obra. Foi uma obra que virou até musical, Chegou aqui em São Paulo, tivemos apresentações, virou filme, uma obra muito conhecida, E Os Miseráveis, ela traz um enredo muito interessante. A obra começa a se desenvolver em torno da vida de um personagem de nome Jean Valjean, e ele era um prisioneiro e foi preso por 19 anos por conta de ter roubado pães. Numa atitude desesperado, ele roubou pães e depois, tentando fugir da cadeia, a pena foi se estendendo mais. E fato é que passou 19 anos preso. Quando saiu da prisão, naquela época, é uma obra que se passa, se não me falha a memória, em torno de início do século XIX, transição do 18 para 19 na França.
era praxe que os prisioneiros andassem com um documento acusando que eles eram ex-presidiários, ex-carcereiros, né? E por conta disso, um egresso de uma penitenciária, ele vivia debaixo de uma sina de que a vida seria muito dura. Talvez não tão dura quanto no cárcere, mas certamente não seria como anteriormente o delito cometido, né? E conta a história que Jean Valjean, vagando pelas ruas da cidade, dos vilarejos, ele sempre a procurar emprego, a procurar alguma hospedaria que o aceitasse. Quando apresentava os papéis, rapaz, 19 anos, hein? Alguém aqui aprontou, hein? Não tem lugar para você aqui. E ele sempre procurando uma oportunidade de se reinserir naquela sociedade, e por conta do seu passado de quase 2 décadas de preso, ele não conseguia. E passando a viver nas ruas, a dormir nas ruas, ele foi abordado por um bispo de um pequeno vilarejo, e aquele bispo o toma, o leva para a sua casa, o alimenta, o acolhe, o hospeda. E naquela madrugada, depois de tantos anos sendo maltratado pela vida e tantos anos debaixo de uma sina de injustiça, ele recebeu um olhar de graça, mas a sua resposta não foi muito feliz. E Jean Valjean, sorrateiramente pela madrugada, ele chega na cozinha daquele bispo, dos aposentos daquele pároco, e ele abre, ele toma todas as peças de talheres que ele encontra de prata, e ele foge noite adentro. Certamente pensou, vou conseguir roubar e furtar tudo que eu conseguir carregar com as minhas mãos e vamos tentar recomeçar a vida. E aquele bispo, ele é abordado na madrugada por policiais, a polícia local pega e bate na porta trazendo Jean Valjean consigo. E chamam a ele e falam, sacerdote, acabamos de pegar esse daqui, estavam com os talheres do senhor, que carrega aqui as suas iniciais e acabou de furtar o senhor. E quando aquele pároco, ele olha para aquela cena, ele vira para Jean Valjean e fala o seguinte, mas Jean, você esqueceu os castiçais. Estão aqui, eu também lhe dei, você não percebeu? Esqueceu. E aquela cena, ela traz um choque muito grande na figura daquele personagem, um personagem que a vida toda viveu debaixo de uma sina de não graça, preso por roubar pães, pena estendida em tentativas de fuga, não conseguindo emprego, não conseguindo nada. E de repente, ao furtar um sacerdote, ele se encontra com a graça, e a graça choca, E a história se desenvolve de modo que o personagem ele vai passar todo o resto da sua vida debaixo de uma nova ordem, a ordem do perdão. E toda a vida e o desenrolar e o enredo dos Miseráveis de Victor Hugo é mudado nesse momento em que Jean Valjean, ao tentar furtar um bispo, é perdoado de uma forma que ele nunca fora antes. Por outro lado, em O Conde de Monte Cristo, o Conde de Alexandre Dumas, nós temos uma história semelhante em alguns aspectos, mas com um enredo completamente distinto no seu desenvolver. Nós temos aqui também um prisioneiro, Edmond, 14 anos preso, e esse um pouquinho mais grave, foi preso de uma forma injusta, foi vítima de uma acusação fraudulenta, e diz a história que quando o egresso daquele cárcere, ele passou a vida toda em busca de vingança, e de uma sede doentia de vingança, por conta daqueles que o ofenderam. 2 obras completamente distintas em si, mas que tratam do mesmo tema, o perdão. Uma trazendo o perdão manifesto e o outro a falta de perdão. Meus irmãos, o que é perdão? Eu trouxe essa definição porque eu achei um tanto quanto interessante e rica, que é uma definição do Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa de 2009, que diz o seguinte: perdão é uma remissão de pena, desculpa, indulto, renúncia de pessoa ou instituição à adesão às consequências punitivas
que seriam justificáveis em face de uma ação que, em níveis diversos, transgride preceitos jurídicos, religiosos, morais ou afetivos vigentes. Para quem subestimou o dicionário, mandou bem, né? Vamos lá. Etimologicamente falando, o verbo perdoar, ele vem do nosso latim vulgar perdonare, né? E esse prefixo per, ele traz uma ideia de um meio pelo qual se chega em alguma coisa através de, mas também uma ideia de superlativo. Ele aumenta o grau, a qualidade daquele termo. E se nós pensarmos na palavra de uma forma mais etimológica, perdoar, a raiz da palavra já traz a ideia que é uma doação muito grande. Então o perdoar é eu superdoar, é uma dádiva imensurável. A palavra do perdão, em sua origem, ela já traz a ideia de que é uma coisa muito grande e que certamente não era para tanto, não era merecido daquela forma. A forma inglesa, forgive, nós temos a mesma ideia, né? For you give, né? Estamos dando uma dádiva, um presente, né? No alemão, vergeben, não sei se tem alguém falante de alemão aqui, mas a ideia aparenta ser a mesma que nós encontramos. No grego do Novo Testamento, nós temos o termo afieme, em transliteração direta, né? É o termo que aparece quando nós lemos a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas. Esse perdoa, ele traz essa palavra no grego original, e ela tem uma ideia de mandar embora, de abandonar. Ali tem um oceano nas imagens, é aquele conceito de jogar nas profundezas do oceano, de apagar. Então o que Jesus está orando seria mais ou menos assim: Senhor, manda embora, apaga, enterra, abandona as nossas dívidas. É uma coisa muito pesada, não é um mero pedido de desculpas. Perdão aí, falhei, né? Me perdoa, meu irmão. Não, é Senhor, apaga, Pai Nosso, aniquila, tira. E meus irmãos, o que são dívidas? Né? Perdoe as nossas dívidas. E aqui diz respeito a essas dívidas. Aqui estamos de frente aqui. E nós temos eu chamei ali de deslize, né? Vamos trazer assim, de tradução que nós encontramos em algumas versões, né? Nós temos aqui em duas Bíblias católicas, a Ave Maria e a Bíblia de Jerusalém, e na nossa NTLH nós encontramos também essa tradução que seria de ofensas, né? Eu acho que todos já ouviram alguém orando, né? Perdoe as nossas ofensas, como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, né? E isso não acontece na nossa revista atualizada, nem na corrigida, nem na NVI, nem na NVT, nem na King James. Acontece na NTLH de uma forma pontual e nas Bíblias católicas na sua maioria, né? É um deslize à medida em que dívida, quando eu tenho essa terminologia dívida, ela traz toda uma bagagem que já vem desde o Antigo Testamento. A dívida era uma coisa mais forte, a dívida imputava pena, ela imputava culpa, condenação. Uma coisa que talvez a ofensa não nos traga à mente assim. A ofensa parece uma coisa mais leve do que uma dívida, mais ou menos assim a ideia. E no nosso texto paralelo de Lucas 11, no verso de número 4, texto paralelo ao de Mateus 6, né, da oração do Pai Nosso, nós vemos que o termo empregado ali é pecado. Perdoe os nossos pecados. Então nós temos como 1 mais 1 são 2, que dívidas são pecados. Eu acho que isso está muito claro para todos nós. Segundo a doutrina judaica, pecados são dívidas para com Deus. E a mesma palavra em aramaico podia ser usado para ambos os conceitos. O comentário histórico-cultural do Kinner, ele traz essa ideia, que no aramaico você tinha tanto uma quanto a outra palavra de forma sinônima e de modo que nós entendemos que dívidas são pecados que nós temos para com Deus. E o que dizem nossos símbolos de fé sobre a quinta petição?
O Catecismo Maior, o texto é um pouquinho grande, no final nós vamos lê-lo de forma a concluir esse estudo e aí vamos entender todos os pontos. Eu trouxe um primeiro excerto dele aqui que diz o seguinte: confessando que somos culpados do pecado original e atual e por isso devedores à justiça de Deus, que nem nós, nem outra criatura alguma pode dar a mínima satisfação por essa dívida. E aí ele vai continuar. Vamos parar por aqui que a gente vai desenvolver um pouquinho essas 4 primeiras linhas aqui que nós temos. Bom, a que aspecto ou quais aspectos do pecado se refere à quinta petição? O pecado, meus irmãos, ele é multifatorial na sua gênese e multifatorial no seu desenvolver. O pecado ele traz múltiplas consequências de todas as ordens: consequências físicas, consequências morais, consequências psíquicas, consequências de natureza mil. E o pecado, a princípio, nós temos uma visão muito simples dele que nós encontramos desde lá do Éden, que é a ideia de que o pecado suja, o pecado escraviza e o pecado desgraça. Quando Adão peca, o primeiro homem cai, a primeira coisa que ele faz é se esconder, né? Ele vai até Deus e se ajoelha e fala: Pai, perdoe os meus pecados. Ele se esconde. E essa é a nossa reação, né? Frente ao pecado, né? O que você está fazendo aí? O que é isso? Não, eu vi a minha nudez, eu percebi que eu estava nu. Rapaz, mas quem te contou isso? Como é que foi? E aí toda a história se desenvolve. E esse é o primeiro mecanismo, a primeira resposta que nós temos frente ao pecado, né? Quando nós estamos frente ao pecado, nós, filhos de Deus, que temos a lei no nosso coração, entendemos que o apóstolo Paulo disse que a lei foi introduzida para evidenciar, para avultar o pecado. Quando nós pecamos, nós nos sentimos mal, e aquilo incomoda a nossa alma, e nós ficamos envergonhados. Só que aí começa o erro. Essa vergonha deve nos levar à devoção. E a gente tem que pegar e falar: deixa eu me ajoelhar aqui, confessar meu Deus e restituir, refazer a minha comunhão. Só que muitas vezes nós agimos como o primeiro homem, o primeiro Adão, e nós nos escondemos de Deus. E isso cria um ciclo vicioso, porque vem um sentimento de culpa, vergonha, e aquilo vai te deixando cada vez mais longe de Deus. Não vou à igreja hoje, estou mal, estou em pecado, não me sinto digno de ir à igreja, né? Quantos de nós já não passamos por isso na nossa trajetória, né? De altos e baixos, né? Não estou bem, não. Deixa eu me arrumar, deixa eu melhorar comigo mesmo, sozinho, né? E aí vai para a igreja, aí no meio da liturgia, aí o presbítero pega, um pastor pega e fala: vou pedir o irmão, aí fulano, faz uma oração para nós. Se soubesse como eu estou hoje, não tinha pedido para mim, né? E nós temos essa visão de que devemos nos apresentar diante de Deus dignos, puros, imaculados. Nós somos pecadores, meus irmãos. Não fazemos nada além de pecar. Aqui é a comunidade dos pecadores, dos regenerados em Cristo Jesus. E se tiver algum dia em que nós entrarmos aqui pomposos, achando que estamos merecendo alguma coisa, hoje estou espiritualmente bem. Devocional essa semana, ó, todo dia 5:30 da manhã. O Senhor vai nos jogar lá embaixo, porque Ele resiste ao soberbo. Ele resiste ao soberbo. E toda vez que adentrarmos essa sala, esse recinto, esse templo, nós temos que ter essa visão, que nós somos pecadores, e não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Todos dependentes e carentes da graça de Deus. Mas o que nós trazemos com essa ideia é de que o pecado, ele nos suja, nos envergonha, e essa vergonha muitas vezes nos afasta de Deus, quando na verdade nos devia levar de joelhos em oração. E quando nos afastamos, pasme, nós não nos resolvemos sozinhos, frequentemente nós pecamos mais, e esse buraco vai sendo cavado cada vez mais fundo, e daqui a pouco nós nos vemos escravos, nós nos vemos cativos ao pecado, e aí nos afastamos mais de Deus, que estamos com mais vergonha ainda, porque a medida da iniquidade aumentou, e aí não vamos mesmo para a igreja e tal, e daqui a pouco nos vemos desigrejados, como tantos.
infelizmente, de forma muito triste que nós vemos isso, entraram nesse estado. Então, o pecado, ele cria um mecanismo de um ciclo vicioso que te coloca cada vez mais distante de Deus, até que você quebre isso em oração. E é sobre essa oração que nós vamos conversar hoje, como quebrá-la. Bom, falamos que o pecado suja, que o pecado escraviza e o pecado desgraça, mas a maior sentença a respeito do pecado é que ele condena. Ele condena, ele culpabiliza. O salário do pecado é a morte, nós só morremos porque o pecado adentrou o mundo. Antes seríamos imortais, como seremos quando o pecado for de nós retirado na glória eterna e santificados por inteiro. Meus irmãos, de tudo que o pecado faz com a vida do homem e toda a repercussão, nada é mais terrível do que isso. O pecado condena. O pecado condena. E à medida em que entendemos isso, entendemos que nós somos todos condenados. Vamos entender um pouquinho melhor isso mais para frente. Mais para frente agora. A princípio, a primeira coisa que nós precisamos separar e distinguir muito bem é culpa de sentimento de culpa, né? Então, quando nós falamos assim que o pecado ele suja, ele escraviza, que o pecado desgraça, mas o pior é que ele culpa, não é que ele traz um sentimento de culpa, para eu me falar assim, estou me sentindo culpado, aquele remorso, aquele negócio ruim, não é aquilo, é uma culpa no sentido de que frente ao tribunal do justo juiz, ele bateu o martelo e nós fomos tidos como culpados, condenados. A culpa do pecado é diferente do sentimento de culpa, é uma culpa no sentido de condenação. E essa diferença ela não é muito bem abordada hoje. Nós vemos muitas religiões, hoje muita gente de muita igreja de evangelho light, né? Esses pastores coaches, né? Motivacionais e tal, eles tratam muito o sentimento da culpa, mas não tratam a culpa enquanto pecado, né? Então você vai numa igreja dessas hoje, você sai de lá, nossa, estou bem, né? O Senhor morreu por mim, eu sou filho querido, adotivo, fui liberto daquela culpa toda. Não, você foi tratado da repercussão do sentimento da culpa, mas a culpa, não, são coisas distintas, né? Esse evangelho centrado no homem, né? Que eu tenho que tratar o sentimento do homem, dodóizinho, coitadinho do homem, né? Ficou mal, não. A culpa não é o sentimento da culpa. A psicologia, a psiquiatria e tantas ciências humanas vão ajudar a tratar o sentimento da culpa, né? E um pecador, ele pode fazer terapia para o resto da vida dele, ele pode se sentir bem, ele pode se libertar do que ele carregava, ele pode se auto-perdoar, ele continua condenado e culpado frente ao justo juiz. Porque nenhuma ciência humana nos absolve da culpa diante de Deus, senão o sangue de Cristo. Então toda forma que nós temos de terapia hoje, e é muito bem-vinda, quando eu digo isso eu não falo para ninguém fazer terapia não estou falando isso, meus irmãos, mas tudo isso não substitui e não faz o efeito de anular a tua culpa diante de Deus, que só o sangue de Cristo vai fazer. Você pode pegar e falar, eu estou bem, estou muito bem, obrigado, mas se você não se submeter ao sangue do Cordeiro, esse muito bem, obrigado vai te render uma bela de uma surpresa quando o dia da tua morte chegar. E de que formas do pecado nós somos culpados? Nós somos culpados basicamente de dois pecados, o pecado original e os nossos pecados individuais, os pecados do dia a dia, triviais, né? O pecado do primeiro homem e os pecados que nós temos cometido diariamente diante de Deus. O brilhante pregador chinês Watching Mani, no seu livro A Vida Cristã Normal, ele traz uma ideia de que, ele fez um estudo em cima da carta aos Romanos, e nos primeiros 8 capítulos ele notou uma distinção.
o apóstolo Paulo ele trata na primeira metade dos 8 primeiros capítulos de pecados no plural, de modo que a segunda metade ele fala de pecador no singular. E aí o Watchman notou que o livro de Romanos ele está tratando das duas coisas diferentes. E ele inicia falando dos nossos pecados triviais do dia a dia, mas em alguma medida há a menção ali a um pecado maior, a um pecado moral, o pecado que habita em nós. E essa distinção ela tem que estar muito bem esclarecida dentro de nós, para nós entendermos quando formos orar, a que nós temos orado, né? E o sangue de Jesus nos perdoa, então para que nós vamos pedir perdão? Então esses dois conceitos têm que estar muito claros aqui. E o que fazer para remover nossa culpa diante de Deus? Nós somos culpados, condenados. Tem toda aquela repercussão de estarmos sujos, escravos, cativos, desgraçados, literalmente falando, mas somos culpados, condenados. E o que nós vamos fazer diante de Deus frente a isso? E o slide está em branco porque justamente não tem nada, não há nada que possamos fazer, nada senão o sangue de Cristo. Não há nada, não há nada. E por que devemos pedir perdão a Deus para que nos perdoe as nossas quedas diárias? É o que acabamos de tocar nesse assunto e mencionar aqui, né? Bom, se o Senhor já nos perdoou, uma vez justificados, uma vez salvo, para sempre salvo, amém, a justificação é completa. Por que eu devo pedir perdão a Deus toda vez que eu cometer um delito, se Ele já me perdoou antes de eu cometer o delito? Qual a importância disso? E aqui eu trago um texto da nossa confissão de fé, o capítulo 11, que diz o seguinte: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora nunca seja possível decair do estado de justificação, poderão contudo incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Embora justificados, embora salvos, o pecado, ele quebra a nossa comunhão com Deus. Ele rompe, tem uma ofensa, tem um mal-estar ali nessa relação. Então nós devemos sim pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, ainda que justificados, para que nós possamos restaurar a nossa comunhão com o Pai, como diz a nossa confissão. Eu deixei uma referenciazinha ali pequenininha de João 13:10, Jesus ao lavar os pés dos discípulos, e de repente o mais explosivo deles chega e fala: mestre, me lava todo, já que vai lavar, lava tudo, dá um banho. Ele fala: não, você não precisa lavar todos, senão os pés. Nós não precisamos de um banho, uma vez justificados, mas os pés, meus irmãos, constantemente, diariamente, nós temos que estar lavando diante do Senhor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O salmista está triste, o salmista está dilacerado. Enquanto ele ocultou o pecado dele, a vida não está legal, a vida não está plena, a vida está triste. E quais os efeitos causados pelo perdão dos pecados? Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos é uma paz muito grande, é uma paz. Eu acho que todos nós cristãos tivemos um momento nas nossas vidas, talvez a nossa conversão, em que nós entendemos o quanto fomos perdoados por Deus e o quanto fomos amados e somos amados por Deus. E aquele momento é de uma paz que não se explica. E você tem vontade de sair na rua e falar: eu fui perdoado, eu estou em paz. Isso traz um gozo, uma segurança muito grande que o Espírito traz a nós. Esse é o primeiro resultado de um homem e de um coração perdoado. Segurança do perdão, segurança da salvação, liberdade da condenação, já não há acusação para os que estão em Cristo. E toda vez em que você cair agora, você não vai fazer como Adão,
que vai pegar lá e deixa eu fugir, deixa eu me desigrejar, Adão, o primeiro desigrejado. Não. Você está em Cristo, você vai confessar o seu pecado e você está restaurado. Você está restaurado, não tem muita cerimônia. Ele lançou, abandona, apaga no mar do esquecimento, nas profundezas. É isso que Jesus orou. O trecho do breve catecismo referente à quinta petição, né? Esse é o breve, nós falamos do maior, daqui a pouco vamos voltar a ele. Pedimos que Deus, por amor de Cristo, perdoe gratuitamente os nossos pecados, o que somos animados a pedir, porque, pela sua graça, somos habilitados a perdoar de coração o nosso próximo. E aqui eu já dei um spoiler do que vamos tratar aqui na frente. Nós, no roteiro da aula, falamos que trataremos da questão do nosso perdão dos nossos pecados a Deus, o perdão das dívidas e das ofensas que os nossos irmãos têm cometido contra nós e de que modo essas duas coisas são coesas. Por quê? Porque a própria sentença traz, assim como nós temos perdoado. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. E é uma sentença que ela pode ser muito mal interpretada, né? E nós temos muitos expoentes da teologia de todas as eras, inclusive contemporâneas, que interpretam mal, né? É o dispensacionalismo moderno, né? A Bíblia de Scofield foi a primeira que trouxe essa visão de uma forma mais bem estruturada, né? Ela dizia que a oração do Senhor tem como base a lei e não se ajusta à dispensação da graça. Bom, à medida em que nós devemos pedir perdão a Deus para Ele nos perdoar como nós perdoamos, então uma coisa está condicionada à outra. O perdão de Deus é condicional. Foi a conclusão que eles chegaram. Simples, né? Conclusão meio esquisita, né? Porque não se harmoniza com o resto das Escrituras. Então tem alguma coisa errada acontecendo por aí. Perdão de Deus é condicional? É uma barganha com Deus? O cristianismo virou uma religião kármica? Deus vai me fazer o bem porque eu perdoei, então Ele vai me perdoar também? Não está soando muito bem essa doutrina, né, meus irmãos? E eu trago aqui a resposta de Johannes Gerhardus Voss a respeito desse erro dispensacionalista. Essa resposta você encontra no Catecismo Comentado, Catecismo Maior Comentado. E ele traz duas respostas. Nós poderíamos dar uma dezena aqui, mas eu trouxe duas que eu achei mais pontuais e interessantes. A primeira é que há um equívoco no entendimento do período de Moisés a Cristo, né? Quem tem essa visão de que o perdão de Deus é de algum modo condicional e Deus barganha com o homem, tem uma visão geralmente de que os tempos do Antigo Testamento eram os tempos estritamente, tão somente responsivos à lei. E isso não é verdade. De que modo somos salvos? Pela graça de Deus mediante a fé. Isso não é de Jesus para frente, isso sempre o foi. Porque o sangue do Cordeiro clama com efeito desde antes da fundação do mundo. Então, como que somos salvos hoje? Pela graça, mediante a fé. Como que o homem do Antigo Testamento era salvo? Pela graça, mediante a fé. A lei, ela nunca entrou em choque com a graça. A lei sempre foi adjuvante da graça. Como nós já dissemos, a lei foi inserida e acrescentada para quê? Para avultar a graça. Nós temos algumas referências ali para os irmãos conferirem depois, não vou abrir para não nos delongarmos aqui. Então, de Gênesis a Apocalipse, o perdão sempre foi pela graça, nunca foi pela lei. E o segundo ponto que ele traz é o seguinte: condicionando o perdão de Deus ao nosso perdão ao próximo, nós estamos negando a doutrina da depravação total. Nosso primeiro ponto. Se o homem é pecaminoso em sua totalidade, como a Bíblia de fato ensina, como pode ele fazer o bem, se não só depois que seu coração seja renovado pelo Espírito Santo? Checkmate, né? Como é que eu vou perdoar alguém se eu não fui regenerado ainda? Como é que eu vou verdadeiramente, plenamente e sem nenhuma condição perdoar o meu próximo,
se eu ainda não sou regenerado e nova criatura em Cristo Jesus? Então, condicionar o perdão de Deus nessa visão dispensacionalista fere a nossa teologia em muitos pontos, e esse é mais um deles. Comentário bíblico Moody: o perdão dos pecados, quer sob a lei mosaica ou na igreja, sempre é pela graça de Deus, com base na expiação de Cristo. Entretanto, o caso de um crente confessando seu pecado e pedindo perdão de Deus enquanto guarda rancor a outra pessoa, além de ser incongruente, é também hipócrita. Então esse é o resultado, né, meus irmãos? Nós só perdoamos ao nosso próximo porque tivemos a experiência de sermos perdoados por Deus. A gente só dá o que a gente tem, e a gente não tirou o perdão do nada, veio de Deus. Não tem como a gente manifestar alguma coisa boa, nós somos totalmente depravados. E agora nós entramos no último bloco, que é a última sessão, que diz respeito ao perdão ao nosso próximo, né? Então nós entendemos o que é o perdão que nós pedimos a Deus, porque a dívida, o nosso pecado, ele gera culpa, condenação, então estamos condenados. Nós aprendemos agora de que modo essas coisas conversam, de que modo elas interagem, o perdão ao próximo e o nosso perdão a Deus, e vamos discorrer um pouquinho agora sobre o perdão ao próximo, que é a segunda parte da sentença, né? Eu trago aqui uma citação de um filósofo do século XIX, George Herbert, que diz: aquele que não pode perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem de passar. Philip Yancey, em Maravilhosa Graça, diz que o próprio sabor do perdão parece de alguma forma errado. Eu concordo plenamente com ele. Preferimos rastejar de joelhos, macular, fazer penitência, matar um cordeiro, do que perdoar, né? E, meus irmãos, há muitos motivos para isso aqui acontecer, né? O perdão, ele é um ato nada natural, né? Ele não vai de encontro à nossa natureza humana caída, né? E o perdão, ele sempre é uma coisa difícil, né? Por mais que a gente estude, aprenda e leia sobre o perdão, na prática não é assim, né? Principalmente quando temos questões mais difíceis, mais delicadas, né? Não falo de questões pequenas, mas questões que envolvem relacionamentos familiares, questões de cunho mais pessoal. Perdoar não é tão simples quanto parece, não é tão simples quanto parece. Elizabeth Connor: apesar de já termos ouvido uma centena de sermões a respeito do perdão, não perdoamos facilmente. Nem somos facilmente perdoados, isso é fato. Descobrimos que o perdão é sempre mais difícil do que os sermões o fazem parecer, né? Com relação a essa questão, há uma história, conta-se uma história que o imperador Henrique IV, do Sacro Império Romano, numa tentativa desesperada de buscar o perdão do Papa Gregório VII, ele se apresentou na parte de fora dos aposentos papais por 3 dias descalço na neve, se martirizando para que o Papa o perdoasse. Então, constantemente a nossa visão é essa, né? É aquele casal de namorados que de repente numa intriga é surpreendido com um chocolate, uma rosa. É a nossa penitência, não que essas coisas sejam erradas, né? O perdão, ele deve ser verbalizado, ele deve ser exposto. Nós não devemos substituir o perdão por um presentinho. Toma aqui um voucher de desconto, já que eu errei com você nas relações comerciais, né? O perdão tem que ser expresso, mas nós não podemos substituir o perdão pela penitência. E o perdão é um ato nada natural, né? Nós falamos aqui, e nós temos uma centena de salmos, principalmente salmos de Davi, em que nós vemos Davi, como diz uma expressão popular, com sangue nos olhos, né? Com a faca nos dentes, né? Você não vê Davi: Senhor, perdoe a vida de Saul, Deus, ó Pai, esses malfeitores, tem misericórdia deles, Pai, perdoe os meus inimigos, Senhor, vingança. O que nós cantamos aqui? Javé fará chover, fogo, enxofre, destruição.
Deus, mata todo mundo, pega esse bando de gente mal e acaba com eles. Davi, gente como a gente. Quando somos ofendidos, agredidos, qual que é a nossa primeira ideia? Senhor, tem misericórdia daquele ruim que me agrediu, que me ofendeu? Senhor, fulmina, condena, Deus vai te julgar, viu? Justo juízo, o dia vai chegar. Gente como a gente, profetas interpelando a Deus sobre a aparente omissão frente ao mal. Abacuque, que pega Deus contra a parede, de forma clara, capítulo 1 e 2, Senhor, até quando? Até quando clamarei a Ti? Violência, até quando os ímpios vão prosperar em cima dos que são justos? Até quando o Senhor vai assistir calado? E aí Abacuque, ele é tão poético que ele ainda cutuca, né? Teus olhos são tão justos que não podes ver o mal, correto? Aí Deus, correto. Então por que ficas indiferente frente à iniquidade? Por que o Senhor está aí na omissão? Tanta coisa ruim? Abacuque, gente como a gente também. Perdão passou longe, né? Senhor, tem misericórdia deles, né? Meus irmãos, o perdão é um ato nada natural, nada natural, nada natural. E todos esses relatos que nós temos na Bíblia, né? Não é para nós pegarmos essa ideia, nossa, Abacuque era um cara ruim, né? Ousado, né? Chegou lá para Deus e... Não, Abacuque termina seu livro como? Senhor, está tudo bem, ainda que a figueira não floresça, não tem animal no campo, está tudo em paz, pianinho, fica tranquilo. Aconteceu alguma coisa ali nesse ínterim, depois os irmãos vão estudar o livro de Abacuque. O salmista também, né? O salmo, todo salmo, ele está lá naquela guerra com Deus, mas lá, tranquilo, esperarei o dia do Senhor. Senhor, eu sei que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu estou bravo, mas eu confio em Ti. A gente sempre tem um tom de graça incultado. E qual é a importância do perdão, né? Tão urgente a necessidade do perdão que ele tem precedência sobre os deveres religiosos. Você vai fazer a sua oferta lá, você está com um problema com o seu irmão, vai lá e se reconcilia com o seu irmão antes. Por quê? Porque para Deus é mais importante você perdoar e estar reconciliado do que qualquer atividade ou qualquer forma de ativismo religioso teu. Deus está preocupado com o teu coração antes das obras que você possa fazer. Então, se está com um problema, é aquilo que a gente sempre orienta, né? Nós vemos quando há um culto de ministração da Santa Ceia, né? O examinar a si mesmo, muitas vezes ele vai implicar perdão. Nem que um irmão tenha que levantar do banco e correndo atrás do outro e falar, perdoa, tá bom, agora tudo bem. É isso que nós temos que ter em mente, né? O perdão, ele é urgente, ele não pode demorar, não. Não pode demorar. Que coisa triste a gente vê em muitos funerais, em muitos cultos fúnebres, aquele lamúrio, aquela dor, mas não uma dor pela perda, mas uma dor pelo arrependimento, de não ter falado em tempo hábil um pedido de perdão, por não ter falado uma palavra que faltou ali. Que coisa triste, que coisa triste. Há uma palestra muito interessante, estou me recordando agora, do Philip Yancey, jornalista norte-americano, que ele conta que ele foi fazer de repente um culto fúnebre de um jovem que havia falecido, e naquelas tradições americanas, eu acho que todos os irmãos já viram algum filme, alguma coisa, né? É praxe deixar uma fotografia do falecido ao lado do esquife, do caixão, e pessoas do seu convívio próprio falarem alguma coisinha, né? O João era muito gente boa, o João é um cara amoroso e tal, e fantástico. E num desses eventos ele estava fazendo uma cerimônia de um culto de um jovem que havia cometido suicídio. E houve ali uma dezena de amigos, colegas do seu convívio, da faculdade, da infância, da vizinhança, que foram lá falar, o João era fenomenal, que cara amoroso, amigo, que cara bacana, que cara gente boa. E quando ele pega a palavra para falar, ele diz o seguinte: meus queridos, eu queria dizer só uma coisa,
eu acho que vocês chegaram um pouquinho tarde demais. Se tivesse falado isso um pouquinho antes, talvez a gente não tivesse aqui agora. Há um provérbio russo que diz assim: dê flores durante a vida, porque no túmulo elas chegam tarde demais. Meus irmãos, o perdão é urgente, não pode demorar. Se há alguém aqui com algum problema, algum perdão que precisa ser liberado ou pedido, não demore, não tarde, saindo daqui resolva, reconcilie-se, o perdão é urgente. Amar e perdoar os inimigos é mandamento do Senhor, esse é um outro aspecto, né? O próprio mestre já disse: olha, vocês fazem isso aí, mas até os publicanos fazem, o negócio, o buraco é um pouquinho mais fundo. O meu imperativo é que vocês perdoem os seus inimigos, esse é o meu imperativo, essa é a minha ordem, né? Eu trago aqui uma citação do Bonhoeffer, oprimido pelo regime nazista, acho que todos conhecem a história, e ele escreve o seguinte a respeito do perdão aos inimigos, né? Por meio da oração vamos até o nosso inimigo, ficamos ao seu lado e intercedemos a Deus por ele. Jesus não prometeu que quando abençoarmos os nossos inimigos e lhe fizermos o bem, eles não abusarão de nós nem nos perseguirão. Não há essa promessa. Certamente o farão. A sua oração não vai mudar o coração dele. Pode mudar, se o Senhor assim o quiser. Mas não há essa promessa. Se eu orar pelo meu inimigo, ele vai virar o meu amigo. Mas nem isso pode nos ferir ou vencer. Quando oramos por eles, estamos fazendo vicariamente o que eles não podem fazer por si mesmos. Há uma história ainda que eu trago aqui, já estamos caminhando para o final, que é a história de um professor do seminário de Princeton, de nome Sam Moffat. Sam Moffat serviu como missionário na China, no regime comunista, por muitos anos, e ele conta que ele viveu em constante fuga das perseguições do regime comunista. Tomaram sua casa, todas as suas posses, queimaram as suas instalações, ele quase perdeu a sua família no meio dessa perseguição toda. E ele voltou da China com um ressentimento muito grande, ele voltou muito amargurado por todas as injúrias cometidas pelos seguidores do presidente Mao. E ele conta que ele ficou por muito tempo amargurado com aquilo, muito tempo. E até eu trago agora a citação dele, ele diz o seguinte: eu percebi, confessou Moffat, que se não perdoasse os comunistas, não teria mais nenhuma mensagem para pregar. Meus irmãos, é muito difícil, não é fácil. É muito difícil, não é nada fácil perdoar. Mas se nós não perdoarmos, que evangelho nós professamos? Que evangelho nós professamos? E a falta de perdão, nós trazemos aqui, ela vem consigo com algumas implicações. A primeira que nós vemos, o perdão, ele aprisiona. Como nós dissemos agora, Sam Moffat, tempos atormentado, aprisionado por aquela falta de perdão do regime comunista. Há histórias de rabinos que, quando chegaram nos Estados Unidos, fugindo em tempos pós-holocausto, por muito tempo ainda ressentidos e amargurados com tudo que foi cometido pelo regime nazista, muitos ainda sem perdoar Adolf Hitler por tudo que aconteceu. Gente como a gente, não estou falando que a gente perdoaria fácil também não, é muito difícil, mas o perdão ele aprisiona, e muitas vezes ele aprisiona de modo que a parte injuriada está presa, e a parte infratora sequer tem ideia daquilo. Então, ele aprisiona, muitas vezes, não é aquele que está ali precisando pedir o perdão, porque às vezes ele está tranquilo com a consciência dele livre, mas ele aprisiona você quando você não libera o perdão, e você fica atormentado e preso com aquilo. Um segundo aspecto, a falta de perdão adoece
um sem número de doenças psicossomáticas, um sem número de situações. Eu trago aqui, fazendo uma revisão de literatura sobre esse tema, achei uma publicação agora de 2018, uma tese de mestrado aqui de São Paulo, interessantíssima. Foi apresentado num congresso de cardiologia aqui, mostrando que a falta de perdão sugere um maior risco cardiovascular a infarto agudo do miocárdio, a esse evento de forma pontual. Um estudo que usou um instrumento a um número grande de pacientes infartados e encontrou que a falta de perdão parecia uma variável comum. Não estou dizendo que quem infarta está faltando perdoar alguém, não é isso, meus irmãos, mas falta de perdão está relacionada à nossa saúde física. A falta de perdão aprisiona, a falta de perdão adoece, mas o principal, ela evidencia que não houve regeneração. Então aqueles que com a boca cheia gritam, se pisar no meu calo, eu não perdoo, não. Olha, 3 vezes demais, mas se fizer de novo, 70 vezes 7, passou longe, meus irmãos, quem não perdoa por uma razão, nunca foi perdoado, e não sabe o quanto foi perdoado, porque se nós tivéssemos a medida do quanto o Senhor nos perdoou, nós teríamos uma outra abordagem, um outro prisma para olhar para o perdão. Eu me lembro da parábola daquele credor incompassivo, Os irmãos se lembram, Jesus, em sequência ao texto de Jesus conversando com Pedro, Quantas vezes, Senhor? 7? Não, 70 vezes 7. E aí ele conta uma parábola ali, de um homem que perdoou a um devedor uma dívida incomensurável, uma dívida que não se podia contar. E aquele homem perdoado daquela dívida grande se encontra frente a uma tratativa de perdão por um valor muito pequeno e irrisório de uma outra pessoa, um terceiro, e não libera o perdão. E aí o Senhor pega e fala: você vai ser atormentado a vida toda agora por causa disso. Meus irmãos, nós somos muito perdoados, muito perdoados. Essa é a nossa visão. A gente tem que sair daqui como: meu Deus, o Senhor me tirou do império das trevas, mudou a minha sorte, a minha sina, me ajuda a perdoar. Eu trago algumas frases curiosas aqui, que nós podemos usar, no nosso dia a dia, à medida em que nós nos desculpamos, Ele precisa aprender a lição, Quem nunca, Você não vai falar, não, ele precisa aprender a lição, tem que aprender a lição. Eu não quero incentivar comportamento irresponsável, como se o perdão fosse conivência com a prática errada, Que desculpa furada, Mas todos nós já fizemos isso em alguma vez nas nossas vidas, Vou deixar em banho-maria um tempo. Essa eu confesso que eu fiz recentemente. Um amigo que nós tivemos um desentendimento, eu até comentei com a esposa, eu falei, vou deixar em banho-maria ali, vou dar um gelo nele, uns 30 dias. E aí o senhor falou, não, pode não tem esse negócio de banho-maria comigo não. Ela precisa aprender, suas atitudes têm consequências. Como perdoar se ele nem mesmo está arrependido? Meus irmãos, o perdão não depende do outro lado, ou de nada que o outro lado venha oferecer a nós. O perdão é imerecido, tal como a graça. Assim foi conosco. E por último, perdão implica restauração. E eu acho que isso aqui é tão difícil quanto perdoar, Restaurar, É tão difícil, Que muitas vezes nós ouvimos, eu perdoei, está perdoado, mas não quero contato. Não quero conviver, ele lá, eu cá. Perdão implica restauração. Restauração. É isso que o Senhor fez com Pedro. Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Amo. Tu me amas? 3 vezes?
já vi isso antes, então apacenta as minhas ovelhas. Restaurou a comunhão. Nós temos estudado em casa e discutido muito sobre educação domiciliar nos últimos tempos, né? A pequena está crescendo, os irmãos estão vendo, e à medida em que cresce a iniquidade, está ficando mais pecadora, cada vez mais pecadora, né? E aí nós temos começado a estudar sobre a disciplina bíblica, né? E como fazê-la dentro de casa, né? E uma das coisas que nós temos procurado e nos policiado a fazer é que sempre que ela cometeu uma injustiça, uma injúria, sempre que ela pecar, ela vai ser corrigida e disciplinada, mas imediatamente depois a gente vai ter que pegar no colo, vai ter que abraçar, vai ter que orar pedindo perdão a Deus e vai ficar tudo bem. A gente não vai ficar lembrando disso o resto do dia, não vai ficar lembrando. Eu passei numa ótica na semana retrasada, eu acredito, fui na ótica fazer um óculos novo, e fiz um óculos de sol com grau novo, um óculos bonito, bacana, e aí cheguei em casa e deixei o óculos encostado num sofá. Quando eu olho, meia hora depois, está uma perninha aqui, outra perninha ali e tudo. Eu falei, meu pai amado, acabei de pegar, acabamos de sair da ótica, um óculos caro. E aí eu peguei a minha fúria e tal, e aí a gente tem que se conter, né? Não, disciplinamos, conversamos. Fui lá, colo, abraço, oramos, vamos pedir perdão para Jesus, porque o pecado é primeiro a Deus, não é a mim. Perdoou e está tudo bem. Está tudo bem. Por mais que o meu coração, quando pegou aquele óculos no meio do dia, aquela perninha toda bamba, novinho, ficou com vontade de falar, vontade de deixar de castigo uma semana, né? Sei lá, enfim. Restaura. Perdão, restauração. Perdão, restauração. O texto de resposta à confissão de pecados na nossa liturgia, o que é, senão a restauração, né? Nós confessamos os nossos pecados e depois, o texto está aqui. Meus irmãos, está tudo bem. Quando nós pecamos diante de Deus, ajoelhamos, confessamos os nossos pecados, é como se o Pai pegasse, nos disciplinasse a seu modo, nos pegasse no colo, está tudo bem. E o está tudo bem, realmente está tudo bem. Porque por pior que seja a ofensa que os nossos filhos possam fazer a nós, nós que somos maus, perdoamos os nossos filhos. E não vamos ficar ali com aquela, que dirá Deus? Perdão implica restauração, porque nós fomos restaurados, e somos todas as vezes em que oramos, perdoe os nossos pecados, como temos perdoado os que nos têm, os nossos devedores, né? Os que nos têm ofendido, né? Tá bom, tá feito, tá perdoado, e nós vamos confessar. Para terminar o catecismo maior, agora o texto na íntegra, confessando que somos culpados do pecado original e atual, nós já tratamos aqui, e por isso devedores à justiça de Deus, tratamos aqui a questão da nossa dívida, a condenação, que nem nós, nem outra criatura alguma pode dar a mínima satisfação por essa dívida. Pedimos por nós mesmos e outros que Deus, da sua livre graça, de forma graciosa e gratuita de Deus, e pela obediência e satisfação adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa, da punição do pecado, e nos aceite no seu amado, nos restaure, nos tome no colo como um pai a um filho, continue o seu favor de graça em nós, perdoe as nossas faltas diárias e nos encha de paz e alegria, dando-nos diariamente mais e mais certeza do perdão, o que temos mais coragem de pedir e somos mais animados a esperar, quando temos este testemunho em nós, que do coração já perdoamos aos outros as suas ofensas. Último slide. A prática de pedir perdão a Deus evidencia nosso entendimento de que somos culpados e vivemos em dívida com Ele, ao passo que em Cristo somos feitos justos. O perdão ao próximo não é algo para ser buscado como um fim em si mesmo. Antes, o perdão é resultado
de uma vida submissa a Deus, só perdoa quem compreende o quanto foi perdoado. E falta de perdão é sinal de falta de regeneração. Se há isso na tua vida, meu irmão, preocupe-se e busque a Deus, porque talvez você não tenha nascido de novo. Ao perdoar o próximo, nos assemelhamos à imagem do nosso Criador, porque Ele é o nosso Deus de amor, Ele é quem nos perdoa. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua Palavra, nós te agradecemos, Senhor, por aprender sobre o perdão, o quanto fomos perdoados por Ti, o quanto o Senhor pagou pelas nossas vidas, Deus, o quão caro foi, Senhor. E, Senhor, nós como comunidade de perdoados, de resgatados, de regenerados, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a perdoarmos o nosso próximo, para que esse seja um bom testemunho em nós, Senhor, daquilo que o Senhor já fez por nós antes. Senhor, se há alguém aqui com dificuldade de liberar perdão em alguma área, se há alguém aqui precisando pedir perdão por algum delito cometido, que o Senhor nos dê esse tom da urgência e que isso não tarde, Pai. Que isso não tarde, Deus, e que venhamos a reconciliarmos, Senhor, que venhamos a restaurarmos, Deus, toda e qualquer relação fragilizada e quebrada. Que o Senhor seja bondoso conosco nesse propósito e perdoe as nossas dívidas, Senhor, de modo que temos, assim como temos perdoado os nossos devedores. Em Cristo Jesus. Amém.